labirintos de RPG, mega dungeons, aquelas, né, calabouços, catacumbas, isso aí tudo a galera quer explorar, quer ver, quer ir atrás, quer trazer tesouro. Isso é um dos temas mais antigos de RPG, é labirinto. A gente aqui trouxe pra vocês, olha aqui, os Dungeons of Dread, que é uma coletânea de 4 das aventuras mais clássicas, né? A famosíssima Tumba dos Horrores, que vinha com altos desenhos dela, assim como a Montanha da Pluma Branca e mais 2 outros aqui. E pra galera que joga Old Dragon, né, vocês vão reconhecer na hora todos esses labirintos, porque os caras do Old Dragon pegaram tudo quanto é essas paradas antigas e fizeram a adaptação pro Old Dragon, né? Então muda um nomezinho ali, um detalhe, dá uma criatividade um pouquinho dentro assim, de leve, mas no geral os caras pegaram os labirintos e transferiram pro Old Dragon. Então quem brasileiro que quer jogar essas paradas que eu tô mostrando aqui, consegue sem o menor problema, já vou falando, né? O tema de hoje, antes de eu entrar nos labirintos em si aqui, até porque eu vou mostrar umas coisas mais especiais também, como por exemplo, que vocês podem ver aqui atrás, um dos labirintos à mão do Gary Gygax. Na verdade, esse aqui é um dos jogadores do Gary Gygax, mas antes de entrar nesse tema, eu vou falar qual é a estrutura de hoje, o que é que a gente vai passar por. A primeira coisa que eu vou falar é a diferença entre criar uma masmorra, um labirinto como um cenário, um desafio para os seus jogadores, ou uma masmorra, um labirinto como um ambiente, cenário no sentido de quase que de mundo-jogo para os seus jogadores. Então, isso aqui meio que é a primeira grande diferencial. Eu estou fazendo um labirinto que vai ser um desafio, ou estou fazendo um labirinto que vai ser um ambiente. Quando você tem que estar com isso na tua cabeça bem claro, quando você vai pegar um papel, ou vamos ser honestos, hoje em dia um gerador que seja, qualquer coisa, ChatGPT, e criar o teu labirinto, a tua masmorra de RPG de mesa. Agora, depois que eu fizer essa diferenciação, eu vou entrar nos temas, como é que a gente cria um bom labirinto, quais são os passos centrais para criar um bom labirinto, e depois eu vou entrar na questão do Mega Dungeon, vou comentar até sobre alguns dos Mega Dungeons famosos que existem por aí, modernos também que foram criados, e até porque esse negócio de labirinto, esse é um desafio básico que não só a gente vê em tudo quanto é RPG de computador também, até porque eles são derivados do RPG de mesa, como é um tema assim que transpassa por todos os sistemas. Não faz diferença o cara tá jogando Ordem Paranormal, Dungeons and Dragons, GURPS. Sempre tem um momento onde você vai ter o que seria essa ideia do labirinto. Essa ideia do quê? Do ambiente fechado, limitado, que vai sendo explorado pelos jogadores. E, vamos ser honestos, por que ele é assim, galera? Porque facilita a vida da pessoa que estiver criando a história, ou até se for em grupo criando essa história, quando vocês têm tipo um ambiente mais ou menos claro ali, com uma certa limitação para onde o pessoal vai. Agora, quando começa a entrar no tema Mega Dungeon, a coisa meio que desanda, né? Quando começa a ter 50, 60, mas estamos adiantando demais esse papo. Se você já fez o seu próprio Mega Dungeon, labirinto, o que quer que seja, escreve aí nos comentários, comenta qual é o seu estilo de perfeito, assim, melhor de labirinto que você gosta, ou labirintos famosos que você acha que vale a pena dar uma explorada. Esse vídeo, inclusive, é fruto das perguntas, dos comentários de vocês, que o pessoal chegou até a mim, no caso foi no Discord da gente, falando, poxa, Ladob, conta aí mais daquele labirinto famoso lá do como é que é, Arnavul, que tem lá 1000 páginas, não sei. Aí eu falei, pô, massa, vou fazer, esse é um bom tema, então bora lá. É isso aí, é Ladob RPG de mesa para vocês. Qual é a diferença do labirinto pro Mega Dungeon? No caso do labirinto, um labirinto como um desafio, ele vai ser um momento onde você vai botar os seus jogadores para tentarem vencer o que seria um grande puzzle, uma grande charada. E não existe exemplo melhor que eu possa lembrar para isso do que o grande clássico Montanha da Pluma Branca. Esse Montanha da Pluma Branca, ele é um labirinto no estilo charada, ok? Ou seja, ele é um labirinto que a ideia é de que os jogadores vão entrar aqui e à medida em que eles vão explorando os diferentes lugares, eles vão ter que vencer um desafio específico. No caso da Montanha da Pluma Branca, é buscar alguns itens que estão aqui dentro, que um mago safado roubou, e não só roubou, como desafiou a galera a pegar. Quando vocês olham a estrutura desse labirinto, ele é muito simples. Ele, na verdade, não é um labirinto complexo. Ele tem como se fosse 3 alas. Cada ala tem uma série de desafios, e os jogadores meio que vão explorando ala por ala e enfrentando esses desafios. Com sorte eles conseguem e voltam para o centro aqui para ir continuar para o próximo desafio. E dependendo de qual ordem eles fazem as coisas, eles obtêm itens, objetos ou informações
que ajudam na outra. Então, o fera é que isso faz com que esse labirinto seja muito rejogável, porque quando você tenta jogar ele de novo e pega um outro caminho, especialmente com o mestre mestrando para um outro grupo, você vê que a galera explora completamente diferente. E tem mais. Se tu quer ver na lata real esse labirinto que eu acabei de mostrar em ação, vai nas nossas coleções lá da playlist e procura Montanha da Pluma Branca, que tem uma série de são 3 sessões de 3 grupos diferentes, cada um enfrentando lá na maior maluquice como é que foi essa Montanha da Pluma Branca. Então é muito legal para ver ela em ação mesmo, ok? Mas bora voltar para ela aqui. Por que que ela é um exemplo maravilhoso do labirinto charada? Porque não só ela tem a estrutura simples, ela tem ela não tem muitos quartos. Quando a gente olha aqui, são 25, 27 áreas só. E ela tem meio que um objetivo muito claro. Quando os jogadores entram aqui, eles não estão entrando para uma exploração aberta, simplesmente, o que será que vai ter aqui? Vamos pensar. Não, quando eles estão fazendo essa parada, eles já estão em mente algum desafio, alguma ideia que o mestre colocou antes, em geral, já falando pra galera, pessoal, isso aqui, por exemplo, no caso da Pluma Branca, posso até mostrar pra vocês. Quando começa a aventura, o mestre dá pro pessoal um poema aqui. Esse poema conta vários. Ele meio que como se fosse assim o feiticeiro sacaneando a galera, dizendo: vocês vão vir e vocês vão se ferrar. E vocês vão se ferrar dessa forma e dessa forma e dessa forma, porque ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Ou seja, o poema já vai funcionando como a entrada à charada. Ele vai dando algumas dicas de bem sutis de quais são os tipos de desafios que vão ter em cada uma das direções cardeais. E aí os jogadores, baseados nisso, vão querer explorar, mas com essa informaçãozinha mínima. Então, no jogo charada, você não quer que seus jogadores não saibam do que se trata. Ao contrário, quando você planeja um labirinto charada, você sabe muito bem do que é e você vai falar pra eles, vocês estão entrando aqui para vencer um dragão tal, o dragão capturou uma galera, falou que vai matar todo mundo e ainda tá tendo uns cultistas do dragão fazendo um ritual para deixar ele mais forte. E agora, como é que vocês vão fazer? Aí o grupo dos jogadores é que vai ter que decidir. Vamos primeiro pegar os cultistas e parar eles para poder o dragão não ficar forte, ou vamos matar o dragão, que aí os cultistas ficam fazendo ritual à toa, nem sabem que o dragão já não tá mais vivo se a gente for rápido o suficiente, e aí a gente salva o povo, ou não, bora só salvar o povo e fugir. Olha aí, olha quantas ideias dá para fazer. Labirinto, charada. Tá legal. Quando a gente tem o labirinto charada em mente, aí é outro ponto, né? É criar a tal das charadas, a tal das pistas. Vale muito a pena nessas horas a gente ter assim um pouco dessa ideia. Eu vou de novo usar a Montanha da Pluma Branca. A gente tem um pouco essa ideia da utilidade, assim. E aí é fera você ter tipo meio que um tema pro desafio. No caso da Montanha da Pluma Branca, eles botam uns temas elementais. Aqui é como se fosse assim, tudo tem água no labirinto inteiro, mas quando você faz certas coisas, você consegue tirar um pouco da água de certas áreas, revelando coisas. E isso é muito fera no labirinto charada. O labirinto charada tem que ser assim que nem um quebra-cabeça. Cada peça que os jogadores acham, ela ilumina uma outra área, ela mostra mais coisas novas. Então pode ser que a galera ache uma bola aqui, que lá na frente eles percebem, ela ajuda. Ou por exemplo, eles exploram aqui e descobrem que nesse quarto tem, sei lá, um sulco ali. No meio de uma porta de pedra tá faltando algo. Aí continuam explorando, não acha nada. Vão no outro lugar aqui e descobrem que tem uma bolota brilhante, relativamente grande. Caraca, será que ela bate lá naquele sulco? Aí eles vão querer voltar. Só que você vai botando as peças um pouco espalhadas, mas não muito. Mas o geral é que você bote os jogadores para terem certo sucesso durante um bom período, mas alguns sucessos dependem da exploração completa do lugar. Então essa ideia ela vai voltar de uma maneira ainda mais interessante e fascinante quando a gente estiver falando do Mega Dungeon e do, digamos assim, labirinto como ambiente de RPG. Mas enquanto que a gente está agora assim só nele como charada, ela é para ser usada assim pequenininha. Então, no caso aqui da Montanha da Pluma Branca, a parte mais interessante dela é que as recompensas são essa forma de ajudar nos outros locais. E isso é uma coisa que vale muito a pena você pensar nos seus labirintos também. Como é que a recompensa que eu já dou nesse momento da charada vai ajudar a resolver outro pedaço da charada? E quando você coloca interligações entre elas, você faz com que os jogadores fiquem mais interessados do que se você faz uma coisa que eles chamam de trilho, né?
O trilho às vezes é necessário. Tem uns outros labirintos que depois eu vou mostrar que funcionam nesse modelo trilho. Eles imaginam que você vai só passar desafio por desafio, e cada quarto individualmente é um desafio. Mas isso não é o labirinto charada. Esse é o labirinto que é o que a galera chama de moedor de carne, porque os jogadores vão passando ali e vão perdendo personagem. Aliás, eu acho que é o melhor eu mostrar ele logo agora, porque o clássico dos moedores de carnes é a Tumba dos Horrores, né? Feita pelo próprio Gary Gygax na época para sacanear seus jogadores level alto. Ele criou um labirinto que, por um lado, ele é uma charada, e ele realmente é uma charada sinistra, mas a estrutura dele é relativamente simples. Na Tumba dos Horrores, os jogadores, apesar de que dá a impressão de que eles podem explorar quando a gente olha ele, quando você analisa o labirinto para valer mesmo, você vai ver que, na verdade, ele é meio que só uma estrutura. Os jogadores vão entrando e vão seguindo um caminho relativamente claro. Eles raramente têm mais do que duas opções e acaba sendo meio que só isso aqui, ó. É meio que como se fosse um círculo assim, chegando aqui e acabando. Então, ele é um labirinto que é o moedor de carne. Cada quarto tem um desafio específico. Quando os jogadores vencem esse desafio, já é o próximo quarto. E no caso dele, tem poucas chances dos jogadores explorarem outros quartos. De um quarto já vai para o próximo quarto. De uma área que talvez seja 2, 3 quartinhos relativamente juntos, já vai para a próxima área. Então, quando você bota algumas portas assim, é mais uma ilusão de escolha que os jogadores têm. Porque, na verdade, eles estão passando pelo moedor. Agora, no caso do outro aqui, não. Aí sim a gente tem realmente um labirinto que é feito para ser explorado. Você tem uma série e você vai indo e voltando nas diferentes áreas quando você vai ganhando as suas dicas. Ok. Quando eu mostro isso para vocês assim, aí vocês vão começar a pensar, caraca, tantas formas diferentes de criar um labirinto. Pois é, dá para criar de muitas maneiras. E o labirinto charada e o labirinto moedor, eles, quando você vai juntando eles, vão se tornando pedaços que um dia vão virar essa bagunça aqui, que é o chamado, né, Mega Dungeon. O que eu vou mostrar para vocês agora, esse aqui é um exemplo feito à mão de um dos jogadores do Gary Gygax de um único andar isso aqui, vou repetir, isso aqui é um andar só do Castelo Greyhawk, ok? Se preparem. Isso aqui que vocês estão vendo, essa lista de links aqui, que é vocês podem até procurar Grow Dogs, Greyhawk Castle Archive. Isso aqui é tudo os mapas à mão dele olha só, cada um desses aqui é um andar da parada, sacou? Então isso aqui é mais outro mapa de outro pedaço do labirinto que eles exploraram. E aí depois foi para mais esse pedaço aqui. Olha isso aqui. Isso aqui eu criei um desses para mim também. É muito fera quando você faz os geomorphs e vai juntando eles com as diferentes estruturas. Então, como vocês podem ver, isso aqui é um labirinto no sentido mais minotauro possível. É um labirinto mesmo, ninguém entende nada. Você olha isso aqui, tu tá perdido. Como é que vai fazer para mapear um negócio desse? Sacou? E o fera, nesse caso aqui, nesse tipo de labirinto, é que aqui, em geral, você não tem nenhuma história por trás. Você não tem assim, uma meta, sacou? Aqui a graça da aventura é a exploração, ou seja, o próprio labirinto, ele é como se você estivesse criando o seu mundo de jogo. Em vez de você falar que tem a nação de Urânia e tem os mares de não sei o que, não, você vai saber que tem o setor de túneis aqui desse lado aqui, que vai estar com o Minotauro, o Goblin, não sei o que. Aí tem outro setor de túneis que tem uns Lilithid, aí tem o seu setor de túneis que tem um dragão que está no comando. E aí, né, um bom exemplo disso é esse labirinto tal do Arnful. Você, em geral, cria algumas facções que brigam entre si e tal, né? Um outro exemplo clássico disso é o Keep on the Borders, né, o Forte na Fronteira, que também tem uma versão Old Dragon, que mostra isso, de você ter um complexo de cavernas e túneis, onde mora bastante gente, essas pessoas interagem entre si, quando um grupo tá mais fraco, o outro pode de repente atacar, e aí você como mestre, quando tá mestrando num ambiente desse aqui, com vários mapas, aí você tá com uma outra ideia de como lidar com o labirinto, como criar o labirinto, porque você não tá criando só os quartos do labirinto, você tá criando a galera, as facções que moram nesse labirinto. Então nesse caso você não vai ter charadas, não tem nada para ser resolvido diretamente. Quando você tem o mapa da região, essa região mora gente ali, criaram uns negócios. Em geral não tem que fazer muito sentido, porque vem aquela coisa do mágico, né, do místico, vai ter mágicos lá, vai ter sei lá o quê.
essas paradas. Então, quando você cria um labirinto dessa maneira, você vai pegar e pensar, ok, o que é que eu quero que tenha de gente morando lá? O que vai ter de monstros? Por que eles foram parar lá? Você não precisa botar assim muita lógica não, ok? Essa coisa da coisa mágica, do sonho, isso faz parte de um labirinto clássico de RPG antigo. Agora, o que não pode faltar é tesouro. Por algum motivo misterioso, em geral, é porque, né, a explicação mais clássica para quase todos os mundos de RPG, não interessa se é Dungeons & Dragons ou não, é de que tinham civilizações antigas, que tinham riquezas, essas riquezas meio que se espalhou aí pelos labirintos. E aí os personagens estão lá, indo explorar esses lugares, descobrir o que está lá, trazer essas riquezas, esse conhecimento perdido. Nessa riqueza não precisa ser só material, pode ser pensamentos, pode ser de repente objetos, pode ser até de repente criaturas, né, um familiar, essa coisa, uma estátua de pedra que vira ali uma capivara mágica e essa capivara te segue. Então tudo isso vai, sabe, toda essa coisa do o que é que fascinaria meus jogadores, tu vai enfiar nesse teu lugar. No caso do Gary Gygax, quando ele criou Greyhawk, tinha mais uma outra onda, que era o seguinte: cada andar de Greyhawk, ele tinha meio que um tema, sacou? Então, às vezes, ele fazia umas coisas meio, né, que eu, pegando a discussão que eu já tive com várias pessoas nas minhas lives sobre essa coisa de ficar bagunçado demais, meio Scooby-Doo, né? Todo mundo com uma galera que joga de pônei com vampiro, com dragão, tudo misturado, e todos são felizes, né? Quando vocês fazem essas bagunças, de certa maneira o Gygax, ele já botou a semente disso lá no Greyhawk, porque quando ele fazia esses labirintos dele, como por exemplo esse aqui, ele colocava os diferentes andares, vocês estão vendo, deixa eu me tirar aqui. Ele botava os diferentes andares, as conexões entre eles, e em geral ele marcava qual andar levava para algum tipo de ambiente. Então tinha andares que o tema era fungo, só tinha fungo, floresta e tal. Tinha andar que o tema era Alice no País das Maravilhas. Não tô brincando, né? Isso de ter andar que era Alice no País das Maravilhas, eu inclusive vou mostrar um dia para vocês, quando eu estiver discutindo sobre as diferentes aventuras de RPG, o chamado Indo à Terra do Espelho e Voltando, que é a versão Dungeons & Dragons de Alice no País das Maravilhas, mais Indo e Voltando do Espelho, que muita gente não sabe, mas o Alice no País das Maravilhas meio que é o primeiro livro, tem o segundo ainda, onde a Alice deixa de ter uma aventura onde ela sai de fora para dentro, ela vai de dentro para fora e vai dentro num xadrez, é muito louco. Tudo que rola baralho, né, aquele tema do baralho no Alice no País das Maravilhas, dentro de um espelho para fora, é o tema xadrez. É muito fera como aquele cara escreveu essas paradas. De qualquer forma, o Gygax ficou fascinado também, transformou isso em dois módulos de aventura de Dungeons & Dragons que originalmente apareciam em Greyhawk. Então, essa ideia de pegar cada andar e botar para ter um tema, aqui vai ser elemental, aqui vai ser fogo, aqui vai ser um tema dragão, aqui vai ser um tema panto. Tudo isso tu pode enfiar quando você estiver criando o seu próprio RPG. Isso aqui é uma lista, isso aqui que vocês estão vendo aqui, é a lista que o Grow Dog botou das diferentes formas que o Gygax ferrava com eles. Tipo assim, tudo quanto era armadilha, regiões, aí tem aqui região congelada, áreas que deixava a galera com haste, com slow, né, lento, rápido. Isso é muito fera também. Peraí, vamos voltar pro mapa aqui. Olha só. Deixa eu pegar um outro labirinto aqui. Um labirinto desses de exploração, muito mais complexo, é esse aqui, né, que é esse aqui é o labirinto também tem versão Old Dragon dele, que é a versão que é o labirinto high-tech, que é a expedição ao Pico das Barreiras. Nela a galera explora meio que uma nave espacial, e essa nave espacial não só tem esse formato muito doido, grandona, né, cheio de salões e objetos que ninguém sabe o que fazer, mas cada região dessa aqui ela faz algo, ou seja, o próprio ambiente do labirinto, não é só tem quarto com monstro e tesouro. Não, o ambiente do labirinto, ele te desafia. Ele vai ter telas que geram um calor misterioso, ou que fazem com que você teleporte de um lugar para o outro. O próprio muro inteiro vai virar aqui. Pode ser talvez que uma região inteira aqui ela cancele magia, ou deixe a galera com magias que é de fogo mais forte, ou mude o elemento da magia. Galera, quando a gente tá criando nosso labirinto, tem que ser assim, ó. Criatividade, liberar. Agora vale muito a pena tematizar. Você pega as ideias e pega ideias semelhantes e bota um tema do andar. Porque quando seus jogadores vão explorando esses temas, fica muito mais interessante, sabe? Porque a galera olha,
Caraca, lembra de como é que foi a aventura quando a gente visitou aquele portal que conectava com o plano do fogo, né? A galera que jogou Templo do Mal Elemental vai lembrar disso. Lá rola os chamados nódulos elementais, onde cada região é realmente 100% ligada a um dos elementos. Você tem os cultistas desse elemento e tal. Outra maneira maravilhosa de fazer um design de labirinto e RPG. Labirintos, esse é o segredo. É você deixar a sua criatividade vir para longe, mas aproveitar o fato de que o labirinto faz com que você possa canalizar para onde você vai mandar seus jogadores. Sacou? Isso não quer dizer que você vai obrigar eles a ir num caminhozinho só, mas você tem uma noção muito melhor de como usar esses, assim, de como usar não, de para onde eles podem ir. Não dá pra galera, tipo, só existe uma outra opção, que é eu desisto do labirinto, vamos embora daqui e para uma outra região qualquer. E mesmo que eles fizerem isso, se você preparou todo um andar do labirinto que você nem usou, tu enfia esse andar como um novo labirinto na outra região. E aí pronto. Não, todo o seu preparo não foi desperdiçado. Com essa dica, eu encerro essa parte desse vídeo aqui de hoje. E se vocês querem saber mais de labirinto, mais ou umas perguntas mais específicas, bota nos comentários ali depois. Escreve aí, que aí, né, a gente faz uns vídeos.